Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula do módulo 1. Vamos iniciar falando dos conceitos básicos do Sistema Financeiro Nacional. A relação entre doadores de recursos e tomadores de empréstimo, que são viabilizadas através das instituições financeiras, tá? Para que facilitar se a Ambima gosta de complicar? Então preste atenção no nome. Agentes deficitários são os tomadores de empréstimo, que chega lá no banco, ô seu gerente, como é que tá? Eu tenho linha de crédito, eu tenho um pré-aprovado, é esse cara, tá? Intermediador financeiro são um nome bonito para os bancos ou cooperativas de crédito. Agentes superavitários são os investidores. Então, como é que funciona? O banco capta dos investidores e empresta para quem quer um empréstimo, certo? Esse é o conceito básico. Vamos agora falar do órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele é o chefe. Vou explicar por quê. É o Conselho Monetário Nacional. C de conselho vem de reunião de pessoas. Monetário vem de money, dinheiro em circulação. E nacional vem de uma nação, de um país, tá? Ele é um órgão normativo e foi criado pela Lei 4.595 de 64. Sua composição é formada por 3 membros e o seu nome é abreviado por 3 letras, CMN. E quem faz parte desse conselho? Vamos lá. Primeiro, é o presidente do Banco Central, depois o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Ah, legal, mas o presidente é do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional? Não, cabeção, aí é do Bacen. O presidente é o ministro da Fazenda, legal? Dica para a prova. Eu não falei de chefe? Então enxergue e olhe o verbo para ver se é verbo de chefe, tá bom? Definir. Quem é que define a meta na sua agência? Não é o chefe? Então definir a meta da inflação é competência do Conselho Monetário Nacional. Verbo de chefe. Estabelecer também não é verbo de chefe? Quem é que estabelece as políticas monetárias, cambial e creditícia? Conselho Monetário Nacional. Regular, normatizar as instituições financeiras. Quem é que regula a gente? Coisa de chefe. Disciplinar todos os tipos de crédito, autorizar as emissões do papel moeda. Tudo isso, atribuição do Conselho Monetário Nacional. E para encerrar o assunto de CMN, saiba exatamente o que vai cair na prova. Quando perguntar, veja os verbos, que ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele é um órgão normativo, ou seja, ele manda, ele não faz, certo? Agora vamos falar do padeiro do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central do Brasil, conhecido popularmente por Bacen. Ele é um órgão executor que põe a mão na massa. Ao contrário do Conselho Monetário Nacional, ele é gente que faz, fazendo um atentado ao português, é gente que fez com S. F de fiscaliza, E de executa e S de supervisiona. Mas o Bacen fiscaliza, executa e supervisiona quem? Dica! Olha a resposta. São os ingredientes que o padeiro usa para colocar a mão na massa. São as instituições financeiras, câmbio e todo o crédito em circulação. Beleza? O Banco Central do Brasil ele é formado por 8 diretores, sendo que um deles é o diretor-presidente e os outros são os diretores de áreas distintas do Banco Central, tá? Outro ponto importante, questão de prova, são as atribuições do Banco Central. Mais uma vez, atenção ao verbo. Então vamos lá. Atribuição do Bacen, autorizar o funcionamento e fiscalizar e supervisionar as instituições financeiras. Coisa de quem põe a mão na massa, que faz, certo? Executar a política monetária, fiscal e cambial. Emitir papel moeda, controlar o crédito de capitais estrangeiros, tá? Oferecer o redesconto, que é o empréstimo de última instância que os bancos centrais fazem aos bancos, tá? Por isso que ele é chamado de Banco dos Bancos, porque empresta aos bancos através do redesconto, ok? Comprar e vender títulos públicos federais para controlar a liquidez, dinheiro em circulação, ok? Pede também um depósito compulsório, que é aquele percentual que o banco recolhe dos correntistas compulsoriamente. Atenção na pegadinha, questão de prova. Quem define a meta de inflação do país? Olha o verbo. Definir
não é coisa de chefe? Então compete ao Conselho Monetário Nacional. Cuidado só para você não confundir meta de inflação com taxa de inflação. O Banco Central ajusta as taxas, a Selic. Ou seja, para que ele faz isso? Para executar as medidas para atingir a meta de inflação, tá? Agora a gente vai falar da irmã do Banco Central, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Também é gente que faz, gente que fez com S, fiscaliza, executa e supervisiona. Cuidado com as siglas para não confundir CVM com CMN. Estamos nos referindo a CVM por ela, porque ela é uma mulher fudas, e assim como toda mulher, ela desenvolve quem leva o seu sobrenome, certo? Qual o sobrenome? Comissão de Valores Mobiliários. Então ela desenvolve o mercado de valores mobiliários, que a Ambima gosta de complicar. Valores mobiliários, o mercado é um mercado de capitais. Se ligou? O conceito de valores mobiliários é muito simples, é só lembrar de FUDAS e sabão cracrá, sabão cri-cri, fundos, debêntures, ações e swap, certificado de recebíveis do agronegócio e certificado de recebíveis imobiliário. As competências da CVM são promover medidas incentivadoras e direcionar a poupança para o mercado de capitais. Mas não é a poupança de caderneta de poupança, é estimular o hábito de investir no mercado de capitais. Proteger os investidores do mercado, tá? São competências. Vamos ver a hierarquia do Sistema Financeiro Nacional. Bem no topo da pirâmide fica o chefe, que é o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo, e abaixo deles estão os órgãos executores, lado a lado. Na mesma hierarquia está o Bacen e a CVM. Qual a diferença deles? É a seguinte: o Bacen fiscaliza os bancos com o objetivo de proteger os clientes, os correntistas. Por exemplo, o cliente fica puto porque o banco aumentou a tarifa da conta corrente sem avisar. Ou melhor, cobra juros altíssimos e diz: o banco está me roubando. O que ele deve fazer? Comunicar ao Bacen. Já a CVM fiscaliza as empresas SA, que emite ações, debêntures, notas promissórias com o intuito de proteger o acionista. Então vamos ao exemplo. Se você investiu na Petrobras através de ações ou fundo de ações e acha que foi lesado através da Lava Jato, reclama na CVM. O que for de valores mobiliários compete à CVM. Então, falou em valores mobiliários, lembre-se de Bolsa de Valores, FUDAS, sabão cracrá, sabão cri-cri, que é certificado de recebíveis do agronegócio e certificado de recebíveis imobiliário. Tudo isso é com a CVM. E por fim, vamos falar da SUSEP, que é um órgão fiscalizador no mercado de seguros, certo? Ela, a SUSEPinha, como é chamada, é um órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Atribuições dela: fiscalizar, proteger e promover, certo? Então o que a gente viu? Nessa aula, vimos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional com os órgãos de regulação e autorregulação e fiscalização. Então acesse todo o material de apoio, faça os simulados, leia a apostila e até a próxima aula. Valeu!